A passagem de hoje é Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33 e capítulo 6, versículos 1 a 9. Vamos ler juntos. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. O retiro espiritual começou ontem. Muitos irmãos vieram a este lugar com expectativa e entusiasmo. O tema pregado foi o desafio da vida. Passamos mais tempo em nossas casas, locais de trabalho e em nossa vida diária do que na igreja, em adoração. Portanto, a fé começa no relacionamento e se expande através dos relacionamentos. A fé começa no relacionamento entre Deus e nós. E essa fé se expande no relacionamento com as outras pessoas. Estes dois pilares, amar a Deus e amar ao próximo, jamais podem ser separados. Não podemos dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se não amamos as pessoas que vemos. 1 João, capítulo 4, versículo 20 diz assim: Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Amém. Esta palavra pode nos trazer desconforto. No entanto, devemos usá-la como um espelho para a nossa fé. Se você quer verificar se realmente ama a Deus, deve examinar como está tratando as pessoas ao seu redor. Observe como você se porta diante da sua família, as primeiras pessoas que vê ao abrir os olhos, seus filhos e seus pais, e os inúmeros colegas, superiores e subordinados que encontra no trabalho. Quanto mais profunda a fé, mais calorosos se tornam os relacionamentos. Quanto maior a graça, mais suaves se tornam as palavras. Aquele que encontra a Deus, aprende, no fim, a viver em reconciliação com as pessoas. Paulo, no texto de Efésios capítulo 5, versículo 18, disse o seguinte: Mas enchei-vos do Espírito. Amém. Logo após a recomendação de nos enchermos do Espírito, vêm as palavras que lemos hoje. Ele continua, falando sobre relacionamentos humanos em 3 áreas:
o relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, e o relacionamento entre senhores e servos. Por que será? Podemos pensar que a plenitude do Espírito é algo como a ocorrência de cenas milagrosas ou a manifestação de dons especiais. No entanto, o que Paulo está dizendo é que, quando estamos cheios do Espírito, ocorre uma mudança nos relacionamentos. É em nosso dia a dia que essa mudança se torna mais evidente. A pessoa cheia do Espírito escolhe a compreensão em vez do debate, a escuta em vez do julgamento, e não tenta vencer, mas caminhar junto. Portanto, há paz no coração dessas pessoas, e seus relacionamentos transbordam de amor. É por isso que hoje Paulo, ao falar sobre o relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos e nos ambientes de trabalho, nos dá uma instrução primordial. O versículo de Efésios, capítulo 5, versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. No relacionamento conjugal, sujeitem-se um ao outro no temor de Cristo. No relacionamento entre pais e filhos, sujeitem-se uns aos outros. E nos relacionamentos de trabalho, ele diz para se sujeitarem mutuamente. Paulo não está falando de submissão como opressão, mas como um rebaixamento voluntário. A fé significa parar de andar no caminho em que pensamos, eu sou o dono da minha vida, e começar a caminhar reconhecendo que Deus é o centro da minha vida. Parar de viver o my way, onde eu sou o Senhor, e passar a caminhar no his way, onde Deus é o Senhor. Essa é a jornada da fé. Portanto, por muito tempo, compreendemos mal a palavra submissão. A submissão de que Paulo fala não é subjugação. Não é uma submissão forçada por alguma força, poder ou posição, mas uma compreensão amorosa. Por isso, a Bíblia, a mensagem, traduz este versículo assim: compreendam-se e apoiem-se mutuamente por reverência a Cristo. Ela substitui sujeitai-vos por compreendam-se e apoiem-se. Submissão é compreender a posição do outro. Marido e mulher, pais e filhos, superiores e subordinados, compreendendo e apoiando a situação um do outro. Esse é o verdadeiro significado da submissão de que Paulo fala. A palavra para compreender em inglês é understand. Esta palavra é composta por duas outras. Under, que significa debaixo, e stand, que significa ficar de pé. Isto é, colocar-se debaixo, olhar para a pessoa a partir de uma posição inferior. Deixar de lado por um momento nossos próprios padrões e emoções para se colocar na posição do outro, olhando o mundo daquele lugar, é o que chamamos de compreensão. Jesus viveu uma vida assim. Jesus era da mesma natureza que Deus. Ele poderia ter permanecido no trono celestial. Ele era o Deus de poder que criou os céus e a terra com sua palavra. Apesar disso, por nossa causa, para nós, ele assumiu a nossa condição humana e experimentou dor, lágrimas e traição. Por isso, Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém. A Bíblia registra que Jesus compreende nosso sofrimento, porque ele sentiu dor, chorou e caiu. Ele pode dizer com confiança: eu sou um Deus que os compreende. Não é um olhar de compaixão à distância. Aquele em quem cremos, nosso Senhor, é aquele que viveu pessoalmente essa dor. Porque Cristo nos compreendeu. Podemos nos levantar novamente, porque Deus está nos apoiando. Podemos aprender a amar cada vez mais. Submissão é assemelhar-se a Jesus. Quando você tentar compreender primeiro, o Espírito Santo começará a preencher esse lugar. A compreensão abrirá a porta do relacionamento, e o apoio se tornará a força que sustenta esse relacionamento. No entanto, a submissão não é unilateral. Paulo, no texto de hoje, registra: sujeitando-vos uns aos outros. Não é, você se submeta, mas compreendam e apoiem-se mutuamente na posição um do outro.
O marido deve edificar a esposa, e a esposa deve respeitar o marido. Os pais devem acolher os filhos, e os filhos devem honrar os pais. O superior deve respeitar o subordinado, e o subordinado deve servir o superior com sinceridade, diz Paulo. Isso é submissão mútua. A submissão não é uma virtude dos fracos. Não é algo que os fracos e impotentes fazem, mas sim a escolha de amor daquele que é forte e decide se rebaixar voluntariamente. Isso é o que a Bíblia chama de submissão. Um relacionamento cheio do Espírito não é mantido pela força. Ele é construído com compreensão e apoio, paciência e humildade. Neste momento, gostaria que você pensasse em seu cônjuge. Depois de tantos anos juntos, como está a compaixão entre vocês? Nosso coração está cheio dessa compaixão e amor, mas temos dificuldade em expressá-los. Hoje, devemos oferecer nosso ombro um ao outro. Devemos dizer: você tem se esforçado tanto. Descanse um pouco aqui no meu ombro. Em vez de insistirmos em nossa própria posição de eu quero descansar, devemos olhar para o cansaço do outro e oferecer nosso ombro, dizendo: apoie-se em mim e descanse. Sei o quanto você tem se esforçado. O mesmo vale para pais e filhos. Quando os pais oferecem seu colo aos filhos, e os filhos oferecem seu respeito aos pais, o relacionamento é apoiado, mantido e fortalecido. Isso requer o esforço dos pais para aprender sobre o mundo dos filhos que não conhecem, e a atitude dos filhos de tentar compreender o coração dos pais para honrá-los. E no trabalho? Oro para que superiores e subordinados não se encontrem com base no lucro, mas como pessoa para pessoa. Vivemos no capitalismo e, por isso, muitas vezes, tratamos as pessoas como objetos. Mas oro para que possamos nos tornar cristãos que se encontram como eu e tu. Precisamos ver a pessoa como ela é. Em vez de nos relacionarmos pensando em como usar o outro para obter lucro, devemos nos encontrar como eu e tu. Quando isso acontece, o reino de Deus se estabelece onde estamos. Em casa, no trabalho, nos relacionamentos com os vizinhos que encontramos hoje, o reino de Deus se manifesta. No momento em que nós tentarmos compreender primeiro, a paz reinará em nosso coração, e essa paz se espalhará para a família, o trabalho e a igreja. Amados irmãos, a fé é, em última análise, uma história de relacionamentos. O Evangelho fortalece a relação entre Deus e o homem. Se o Evangelho foi a restauração da relação rompida entre Deus e o homem, o Espírito Santo ainda hoje atua no espaço entre as pessoas, exortando-nos continuamente com amor. A plenitude do Espírito não leva à exibição de poder, mas à restauração de relacionamentos. O ódio desaparece, as palavras se tornam suaves, e o olhar que trocamos permanece um olhar de amor. Eu te amo. Obrigado. Perdoe-me. Admiro seu esforço. Quando palavras como estas se multiplicam, nosso lar e nosso local de trabalho se transformarão gradualmente no reino de Deus. Portanto, hoje devemos orar assim: Senhor, ajuda-me a compreender primeiro. Senhor, ajuda-me a me humilhar primeiro. E que a tua paz reine onde quer que eu esteja. Nesta manhã, gostaria que orássemos assim, abençoando nossas vidas. Pelo cônjuge amado, pelos filhos amados, pelos pais amados, e pelos vizinhos e colegas de trabalho que encontrarei, que possamos nos tornar pessoas que os compreendem. Understand. Eu os abençoo em nome do Senhor.